Abençoada e abençoando você, tá? Na nossa rádio, Rádio Paz e Luz, www.pazeluzradio.com.br. Não é TBR não, é www.paziluzradio.com. Ela é 24 horas no ar. Muito obrigado todas as mensagens e pedido de oração. Estou anotando aqui. Estamos ao vivo na rádio todas as quartas-feiras, às 9 da noite até meia-noite. E também aos domingos, das 9 da manhã até 1 da tarde. Às vezes a gente vai até 3, eu já cheguei às 5 horas. O pessoal conversando, falando comigo. É um culto ao Senhor. Pois bem, eu vou falar sobre amarrações. Pastor, existe amarrações. Aquelas amarrações são feitas, né? Existem sim. Essa semana eu estive conversando com a mulher e ela falou para mim: pastor, me socorre, porque ela fez macumba para uma pessoa e a macumba voltou para ela e pegou nela. Ela fez a macumba para outra, bateu o carro, ela bateu o carro. Ela fez macumba para o marido odiar a outra e ele passou a odiar ela. Então ficou muito complicado a vida dela, e esse feitiço se voltou contra o feiticeiro, né? Também essa semana conversei com a irmã que ela, em sonhos, foi revelado a ela que uma amarração que ela tinha feito para segurar um homem tinha dado certo, mas ela tinha sido marcada com a pulseira no braço esquerdo. E no sonho ela andava e vinha alguém, botava essa pulseira no braço esquerdo dela, então ela andava para trás e voltava para trás. E ela disse para mim: pastor, eu fiz os votos e Deus está me revelando o que está acontecendo. Eu estou pagando o que eu fiz, né? Agora, pastor, o que foi que aconteceu? Eu fiz a macumba com 15 anos de idade para segurar um homem. Fiz todo tipo de macumba, encanto, laço no coração do boi, 7 nó, né, com urina, com tudo. Eu fiz tudo para segurar ele e ele deixou a mulher. E ele veio para mim. Só que ele não era ele, pastor. Olha, eu tive conversando com ela ontem. Não, para hoje é quarta. É ontem, terça-feira. Então ela falou para mim: pastor, o senhor deve conhecer desse assunto, mas eu fiz a macumba, peguei o coração de boi, dei os 7 nós, fiz também com urina e outras coisas, fiz tudo que me mandaram fazer, eu fiz, para ele deixar a esposa e vir para mim. E ele deixou a esposa, pastor, e veio para mim com tudo. Agora ele veio muito brabo, e parecia, pastor, que não era ele. Eu olhava para ele e eu via outro homem dentro dele. Até que ele tentou me matar. Olha. Pastor. E então ele tentou me matar e eu tive que fugir. Senão ele me matava. O amor dele era diferente. Ele estava diferente. Ele andava diferente. O olhar dele era diferente. E ele veio. E tinha hora que ele me amava e queria me matar. E eu fugi. Então hoje ela já é uma senhora de 30 e tantos anos e mora num país estrangeiro. E ele ficou procurando ela, né? E as pessoas: cuidado, fulano esteve aqui, tá armado, tal. E o tempo se passou, ele não conseguiu mais essa jovem de 15 anos que fez a amarração e casou com outra jovem de 15 anos parecidíssima com ela e viveu com ela até agora há pouco. Então é o seguinte: esta amarração feita por essa jovem amarrou o rapaz, trouxe, mas quando o demônio traz, ele vem junto. Lembra disso. Se você faz amarração para alguém no coração do boi, no feitiço, no cemitério, você está invocando um espírito mau, né? Porque o espírito do bem, ele não vai separar casal, ele não vai amarrar ninguém. O espírito do bem só amarra demônios, mas ele não amarra. Por isso que é uma diferença entre você orar, lutar, batalhar, fazer votos para o marido voltar e você amarrar. Porque quando a gente luta, ora, faz voto, jejum,
faz penitência, faz o que for necessário em espírito de Deus, é para convencer e ele ver a importância que você tem. E ele vem trazido pelo Espírito Santo de Deus. Mas quando se faz amarrações loucas com espíritos estranhos e deuses estranhos, em alguns casos, nesse caso que eu falei, ele veio, mas veio acompanhado com extrema violência, querendo matar e quase matou, né? E a pessoa que fez a amarração, ela também receberá uma pulseira dos espíritos, ou seja, uma marca, como se fosse uma culpa, que vai lá na frente, ela anda para frente e os demônios puxam para trás, ela anda para frente e o demônio puxa para trás. Nisso é como se fosse um pagamento de culpa. Então, existe sim poderes de amarrações. A cabala judaica diz isso, né? E a Bíblia fala sobre o feitiço e o encantamento. A Bíblia fala, né? Se a Bíblia fala em feitiço e encantamento, que existe. E muitas pessoas, no desespero, querendo trazer o seu amor de volta, vai aos espíritos e pede para eles trazerem. Aí faz todo tipo de ritual, né, para trazer essa pessoa de volta. Mas no momento que esta mulher ou este homem amarra o coração do outro, ele também está automaticamente se amarrando. Não é garantia dela viver ou dele viver feliz, porque quem trouxe não foi Deus, quem trouxe foi outro ser. E esse ser vive de sofrimento, ele precisa provocar sofrimento para que ele se alimente. Então, existe amarração? Sim, existe. As pessoas podem fazer amarração, as pessoas podem fazer o que quiser. O mundo é livre. A bagunça no mundo é porque o mundo faz o que ele quer, né? Então a pessoa que faz amarração para prender um homem ou uma mulher, ela está automaticamente se amarrando, e junto com esse homem, com essa mulher, poderá vir um espírito, e esse espírito ficar na vida da pessoa até a pessoa morrer, né? Essa menina aí diz: pastor, eu via ele, e ele olhava para mim, era outra pessoa, pastor. Eu fiquei pensando que eu era doido, né? Eu já vi N casos assim, né? Houve casos pesados, né? E aí a pessoa fez a amarração, aí depois voltou pro mesmo bruxo para tentar desamarrar, e a pessoa foi embora. Ela veio à força, mas também de noite andava pela casa olhando diferente, né? Como fosse sonambulismo que ele não tinha tido ainda. E a mulher: homem, oi, fulano, e ele olhando assim com o olho diferente. Isso é um terror, viu? Isso é um terror. É do cabo se mijar de medo. Então, aconselho as pessoas que não façam amarração. Orem ao Senhor. Se o Senhor não trouxer, amém. É porque o cara não quis vir, que Deus respeita. Amarração não, viu? Amarração olha, é como se você chegasse no meio da rua e amarrasse alguém, jogasse corda ao redor dessa pessoa. Eu pergunto a você, o que daria? Uma pessoa amarrada faz o quê? Uma pessoa amarrada, ela tenta se soltar de toda forma, ela se torna violenta. Ela quer se soltar, ela se sente incômoda. Então não amarre ninguém. Se alguém quer ficar com você, fique pelo Espírito de Deus e não por os demais espíritos. Também já houve casos de amarrações onde as pessoas fizeram isso e depois tiveram filhos, e os filhos com problemas, né? Tanto com espíritos quanto de saúde. E também já houve casos de, através de amarrações, a pessoa trazer e vir acompanhado, e essa pessoa ser morta pela pessoa que ela trouxe, porque ela não veio só, ela veio com alguém do mal. E também houve casos de assombrações, ou seja, a pessoa amarrou o marido da outra, ou amarrou o próprio marido e trouxe, e aí então a casa ficou assombrada, e onde a pessoa morava ficava assombrada, as panelas voavam, tal. Alguém veio com o marido dela, né? E o caso mais assombroso foi a amarração onde o marido fez sexo com a mulher e depois olhou para ela e deu aquela gargalhada de demônio, né? E aí ela entrou num pavor, né? Num pavor. Então,
O Espírito de Deus te abençoe. Lute por aquilo que você quer, seja homem ou seja mulher. Se você quer sua esposa de volta, lute, use sabedoria, ore. Se você quer seu esposo de volta, ore, lute. Mas não amarre, não procure bruxaria, não procure alta bruxaria, porque você estaria se amarrando a si mesmo. No caso dessa irmã, ela sonhou que ela subiu uma ladeira terrível e depois era colocado um laço no braço dela, então ela voltava de ré. E a vida dela teve muitas percas, homens bons, maridos bons, mas essa culpa que ela carrega desde os 15 anos se forma uma pulseira e é colocado no braço dela. Com isso os demônios identificam e traz ela para trás. Então ela avança, sobe a ladeira, dificuldade, vence tudo, aí depois volta, vai, sobe, ela vai passar, não vai não, porque Deus é grande, mas ela poderia até passar a vida toda, sobe, enfrenta a dificuldade, luta, aí não, vai, volta, perdeu. Vai de novo, vou tentar, e assim os espíritos vão se alimentando e vão manobrando a vida da pessoa. Evite se envolver com espíritos desconhecidos, santos desconhecidos, magia, que você não sabe qual é o princípio dessa magia, né? E faça votos com Deus, promessa: se meu marido voltar, eu faço isso, eu vou mandar 10 cestas básicas aí para o pastor Joilson distribuir. Se minha esposa voltar, eu vou fazer um almoço para os pobres. Pastor Joilson, eu estou fazendo esse voto, abençoe meu voto, sou sacerdote, eu abençoo. Lute, ore, oração na roupa, e todas as orações da lua cheia, tudo que nós soubermos com Cristo, em Cristo, com as energias boas, faça. Mas evite se envolver com alta magia, ou seja, com espíritos de trevas, trevosos, porque eles não estão nem aí para você, eles querem se alimentar, né? E o sofrimento é um dos alimentos dele. E a pessoa que se envolve com esse negócio de amarração, elas se envolvem com coisa pesada, e essas coisas depois poderão vir cobrar, e pode cobrar vidas, acidentes. E as pessoas que fizeram macumba e a macumba pegou e elas se sentem culpadas e o peso está nas costas dela, tem como tirar, sim, tem contra-rituais de tirar, mas não faça. Se você não puder ajudar alguém, atrapalhar, não atrapalhe. E aquela raiva, aquele ódio que a pessoa tem repentino sem motivo nenhum, aquilo pode vir do demônio. Evite fazer qualquer coisa, porque se você fizer e a pessoa se ferrar, você é o culpado. O demônio foi apenas a pessoa contratada, foi a ser o pistoleiro. Então, mas o mandante, quem foi? Foi você ou quem, né, quem queira fazer isso. Então existe um perigo, sim, em se envolver com esse tipo de espírito. O maior deles é o corpo assombrado. Você pode ver lá no canal Joilson de Assis, Igreja Online Paz e Luz. Você pode ver lá o vídeo chamado Corpo Assombrado, Joilson de Assis, que na minha opinião é um dos piores acontecimentos espirituais na vida de uma pessoa, porque é como se fosse uma casa assombrada, só que é o corpo da pessoa. Pactos loucos em busca de algo exageradamente, evite, né? Pastor, mas não consigo viver sem ele. Às vezes o pai e a mãe morrem e a pessoa consegue viver, por que não consegue viver sem um homem? Então evite. Até pastores mesmo que trabalham na fé, só entrem nesse assunto se vocês forem chamados. Se vocês entrarem sem ser chamados, estão comprando briga com o espiritual, né? E nem sempre a pessoa está preparada para enfrentar essa barra. Eu tenho aqui comigo vários pastores que solicitam a minha ajuda de exorcismo, porque se envolveram com brigas espirituais de graça. Ou seja, estava lá um terreiro, um centro de alguma coisa, e o cara vai brigar sem motivo.
Deixa os caras adorar quem quiser adorar. Deixa os caras fazer o que eles quiserem fazer. Agora, se você for solicitado ou solicitada para intervir e orar, aí sim, você ainda vai pensar se vale a pena. Vale a pena por quê, pastor? Porque às vezes o cara atinge um espírito e fica outro. Isso acontece muito. Por isso que os pastores que trabalham com libertação têm que ser tão isolados. Porque às vezes dentro de uma pessoa tem 3 espíritos, o cara tira um e fica 2. Aí esses 2 jogam o cara contra o exorcista. Então vem um ódio, uma raiva tão grande que aquele cara pode até matar, né? Por isso que naquelas igrejas antigas que se fazia isso, tinha um quarto do seguro, né? O quarto do seguro era um quarto atrás do púlpito, que o pastor, ao ser ameaçado, corria para dentro, fechava a porta bem reforçada, e ninguém conseguia pegar. Por causa disso. Então existe amarração? Existe. Mas você não vai entrar nessa, porque você é da luz. Não queira um homem amarrado. Não queira uma mulher amarrada. Queira uma pessoa que te ame. Aí eu estou com você porque eu gosto de estar com você. Eu gosto de estar conversando. Eu gosto até do teu cheiro. Sim, glória a Deus. Mas esse negócio de dizer, não, fulano tem que ser meu, nem que seja amarrado, poderá gerar essas consequências que eu falei e ainda outras. Quais são as outras, pastor? Vamos numerar. Numerar não. Vamos citar. Uma delas é a loucura, né? Ou seja, pessoa que faz muita amarração para um homem pode enlouquecê-lo. Porque eu já acompanhei vários casos que a mulher fez macumba, a macumba foi muito forte e o cara pirou. Pastor, mas foi ele, não foi eu. Mas você vai pagar. A natureza, as leis vão exigir o pagamento. E qual é o pagamento, pastor? É lá na frente. Quando você pensar em ir para frente, ele puxa para trás. Vai para frente, puxa para trás. Não, pastor, mas eu fiz uma macumbia faz mais de 20 anos, eu nem me lembro. Eu fiz, o cara morreu. Sim, você pensa que vai ficar por isso mesmo? Não. Alguém vai vir cobrar. E aí você tem que fugir disso. Você é livre para fazer o que você quiser. Amarrar, desamarrar, dar nó. Mas pense em Deus. Pense em Deus. E dê o direito da outra pessoa não querer você, né? Pastor fulano não me quer. Sim, não quer. Eu vou tentar conquistá-lo, vou tentar desencantá-lo, tirar da amante, mas não precisa amarrar, não precisa matar boi, arrancar coração de galinha, coração de animal, os nós, a semente no corpo, o pacto feito. Tenha cuidado. Isso é um mundo espiritual muito sério. Citando o rei Saul, Saul foi atrás da Bitonisa e ele queria falar com Samuel, que era o profeta de Deus que morreu. E a mulher lá fez o espírito subir da terra. E esse espírito falou com Saul. Saul teve o que queria, né? A orientação da guerra, se ia perder ou não a guerra. Só que esse mesmo espírito que subiu da terra entrou dentro de Saul e ficou entrando e saindo, e só saía quando Davi tocava a sua harpa. Pois bem, se você não quer se sujar de lama, não mexa com ela. Inevitavelmente você será respingado. Evite. Esse negócio de amarração não é de Deus. Deus não quer ninguém amarrado. Ao contrário, Deus desamarra, quebra o laço, as correntes de bronze e deixa a pessoa livre para amar e para viver com quem quer que seja. Se você fez algum feitiço, alguma amarração e deu certo, então analise, porque você pode estar pagando um preço e está pensando, não, essa é a vida, essa é assim mesmo, e não é. Planta e não colhe. Geralmente os espíritos que vêm por causa dessas culpas, por causa desses problemas, eles deixam a pessoa plantar o jardim, deixa regar o jardim, deixa tirar as plantas daninhas, mas quando a planta cresce, ele arranca, ele não deixa você pegar. Não, pastor, isso é aprovação de Deus, tal. Olha para o passado, mulher, olha para o passado, homem, e veja o que você fez. E deu certo, pastor? Deu. Então você é o culpado.
Não, mas aceitei Jesus, levantei o dedinho e tal. Sim, mas você tem uma dívida com o espiritual. Você pediu e eles fizeram. E agora? Às vezes é um caminho sem volta. Às vezes a pessoa entra, faz lá um monte de pacto e não sei o que lá, e quando quer voltar não consegue, porque eles não deixam. Amarrações existe até em simpatia. Esse negócio de amarrar o santo, botar de cabeça para baixo, roupa, bife, não sei o que lá na calcinha, sebo, não sei o que lá de sovaco, de orelha, tal. Isso não é de Jesus. Se você quiser fazer, você faz. Mas é magia, né? E a magia para aprender, a magia para prejudicar alguém. Não aposta tudo, não, porque eu gosto dele, pastor, eu quero que a mulher dele se lasque. Sim, se coloque no lugar da mulher dele, né? O sofrimento que ela vai passar. Aí você faz um bocado de acordo com espíritos. O espírito amarra atrás. Aí depois você vai para a igreja, levanta a mão, o espírito pode vir tirar, inclusive a vida. Tem que ter uma luta, uma batalha, uma lei que impeça que essa situação venha prejudicar você ou algum filho que veio desse relacionamento amarrado. Lembre-se sempre que as amarrações, elas têm uma data. Ninguém amarra ninguém para sempre, né? Depois pode até se renovar, mas tem uma data, né? Dizem que um feitiço não dura mais de 7 anos. Depende do feitiço, de 3 em 3 anos tem que ser renovado. Cada vez que a pessoa renova, mais se complica, mais pede ajuda ao espiritual, mais recebe essas pulseirinhas na mão, que são identificados por os demais demônios. Não queira coisas com espírito de trevas. Procure espíritos de luz. Ah, pastor, meu esposo me deixou, eu estou chorando muito, eu vou fazer qualquer coisa para ele voltar. Não, calma. Sobreviva, lute, ore, e ele volta para você. Quem é mais poderoso, Deus ou o demônio? Aí tem gente que apela para o demônio, porque é o seguinte, o demônio traz de todo jeito. Traz no acidente, traz no laço, traz abestalhado. E Deus não é assim. Se Deus trouxer uma pessoa para outra, Ele traz essa pessoa saudável, abençoada, e a felicidade será grande nessa família. Mas se a pessoa segura um cara amarrado, vai ter que ficar fazendo amarração. E depende do feitiço de amarração que foi feito. Às vezes todo mês a pessoa tem que fazer, ou todo ano, fazer, refazer. E cada vez que faz, mais ele está comprometido com o mundo espiritual das trevas. Você não precisa amarrar ninguém. Deus pode dar amor no coração dele ou dela por você. E este amor é algo natural, como a água que nasce na fonte. Não é algo forçado. Não é algo que se exija, mas algo que se doe. Ou seja, alguém decidiu amar alguém independente de qualquer coisa. Eu amo ele, ele é alto demais, eu amo ele. Eu amo ele, ele é baixinho demais, mas eu amo. Sim. E as pessoas são livres para escolher o caminho delas. Agora, livre-se das amarrações, porque no momento que você amarra, também se auto-amarra no mundo espiritual. E dizem que tudo tem um preço, né? Tudo, teu tudo é odó. Teu tudo é dó, teu tudo é dó. Tudo tem um preço. Não, pastor, mas eu já dei 2 galinhas, eu já dei um bode. Sim, mas aquilo não é o preço. E aquilo é o quê? Aquilo é o princípio do pacto. Que na verdade o preço é outra coisa. Começando dele participar do casamento. E pastor, ou seja, Chiquinha faz uma macumba para segurar Chiquinho. Então o espírito traz, mas vem junto. E ali a pessoa tem que ficar fazendo a renovação, senão ele leva de volta e provoca ódios piores. Não precisa amarrar ninguém. Você não é toco, você não é árvore para amarrar ninguém. Você precisa de alguém que ame você sem precisar o demônio estar amarrando ele ou ela. Você precisa de alguém que olhe para você e diz: eu te amo, mulher, do jeito que você é. Eu te amo, homem, do jeito que você é.
Fuja das amarrações. Não, vem aqui fazer uma simpatia. Simpatia, às vezes, é a mesma macumba, né? Não, você vai pegar, botar o nome dele no mel, tal, vai fazer um bife para ele, assim. Bem, cada um é livre, faz o que quer. Apenas o pastor avisa que acordos com o mundo espiritual valem. E depois, se a pessoa quebrar, o espiritual vai exigir tudo o que ele fez de volta. E esse preço poderá ser um preço caro. Então não se meta com isso. Se você quer alguém, vá lá, lute, ore. Mas pastor, ele não me quer assim. Ele não quer agora, vamos orar de novo. Se for macumba, a gente quebra a macumba, mas não precisa amarrar ninguém. Existem N feitiços de amarrações, desde o mais simples aos mais complexos. Mas não se interesse por nenhum, porque isso vai te prejudicar. Isso não vai te abençoar. Isso vai te amaldiçoar. Se você pensar em fazer um mal a alguém, pense duas vezes. Por quê? Se alguém tiver o corpo fechado e tiver Cristo no coração, a pessoa faz e a macumba volta com mais força. O demônio tem que entregar o pacote. Se entregou uma bomba chiando na mão dele, ele vai tentar passar para a pessoa. Não conseguiu? Então ele volta. E ele joga o pacote na casa, na vida, no trabalho, nos filhos. Então procure desfazer espiritualmente tudo aquilo que você fez. Pastor, eu fiz muita maldade. Eu fiz macumba para fulano separar, separou. Eu fiz macumba para fulano morrer, morreu. Então você tem que se reciclar, se perdoar, pedir perdão a Deus e ao Estado e tentar reverter essa situação. Pastor, mas faz muito tempo, pastor. Eu nem consigo nem ver as pessoas que eu fiz. Sim, mas tem como desfazer, sim. Existem amarrações e elas são terríveis, né? São terríveis. A pessoa traz fulano amarrado e ele vem leso e abestalhado. Só que no meio tempo ele recebe visitas e vai ser outra pessoa, não é aquela pessoa que você conheceu. Então não vale a pena fazer amarração. Não vale a pena. Repetindo, para completar 3 vezes. Não vale a pena fazer amarração por ninguém. Porque, entre outros motivos que citei, você mesmo pode estar sendo amarrada. Por isso, algumas pessoas não saem do lugar, porque elas amarraram alguém e também foram pelo mesmo espírito amarrados. Espiritualmente ela não consegue sair do lugar. Quando ela vai embora, é só baladeira, como essa minha amiga contou. Então vem a pulseira e ela volta de ré e passa por dentro de uma geladeira, que ela falou, né? Olha, tudo são códigos. Então não faça essa opção de fazer nada de mal, porque quem semeia, colherá. Se você faz o bem, você vai colher. Se você faz o mal, também poderá colher se você não se arrepender. Amém? Vamos ouvir um hino, daqui a pouco eu volto orando por todos, em nome de Jesus. Eu vou fazer um vídeo no YouTube explicando melhor sobre amarrações, tá? Visita lá o nosso canal, coloca lá o seu ok. Rádio Paz e Luz, a rádio da libertação. Fala.